Olá, querido Masters. A nossa aula de hoje é uma aula que eu sei que causa sempre muita dúvida. Na verdade, tudo no início da nossa advocacia causa muita dúvida, né? Mas uso capião é uma coisa que a gente sempre tem muita dúvida. Primeiro porque a gente tem dificuldade de entender os requisitos, em que momento isso ocorre. Então, hoje meu objetivo é explicar um pouquinho para vocês esse instituto da uso capião. Primeiro de tudo, vamos esclarecer o seguinte: a nossa Constituição, ela garante o direito à propriedade, certo? Ela fala que todos têm direito à propriedade, mas logo no artigo seguinte, ela fala: tem que haver a função social desse imóvel, ou seja, quando você tem a propriedade de um bem, mas você não usufrui, não dá a função social, você pode vir a perdê-lo para quem dê essa função social. E é daí que nasce o Instituto da Uso Capião, porque para você usucapiar um imóvel, você precisa agir como dono, você precisa estar na posse. E isso aqui já é o início de muita confusão. Porque tem gente que fala, nossa, ele tem um imóvel há não sei quanto tempo, e aí você fala, tá bom, então cadê os comprovantes de consumo? E a pessoa não tem nada, ela só tem o famoso, eu pago o IPTU. Gente, ter o IPTU é legal, é muito bom, vai ser usado também como prova, mas só isso não basta, porque você pode ser dono, você pode estar bem longe daquele imóvel, pagar anualmente o IPTU e não ter de fato aquela posse, tá? Então, na verdade, o requisito para você usucapiar um imóvel é você possuir com ânimos dominus, é o ânimo de ser dono, de agir como dono. Então aqui eu quero fazer uma observação. Se você está no imóvel alugado, você não age como dono, você paga aluguel. Eu fiz um vídeo aí, tá lá no meu canal, no Instagram, falando sobre isso. Claro que foi um vídeo mais rápido, né, porque é um Reels, mas eu falo sobre isso. Quando você está no imóvel alugado, não nasce para você o direito ao usucapião, porque você está ali numa condição de não ser proprietário, não agindo como dono. Da mesma forma, quando você está num comodato, quando alguém te empresta um imóvel e tem esse contrato de comodato, você não está agindo como dono, você apenas está ali com um imóvel emprestado. Então, essas atenções especiais você precisa ter para você não começar a desenvolver o atendimento com o seu cliente de uma maneira muito errada, tá? E dentre os documentos que você vai precisar, a ônus reais é fundamental. Então, gente, você que quer trabalhar na área imobiliária, você precisa aprender a tirar ônus reais de um imóvel. Você precisa saber que isso é o primeiro de tudo, é a partir daí que a gente começa todas as análises. Então, voltando aqui para nossa uso capião, eu quero falar para vocês das modalidades. Nós temos a uso capião extraordinária, é aquela prevista lá no artigo 1238, eu vou ler aqui para vocês, do Código Civil, e que fala que se você possuir um imóvel como seu pelo prazo de 15 anos, você pode usucapiar, podendo diminuir para 10 em caso de você fazer alguma construção, alguma benfeitoria. Então vamos ao código. Aquele que, por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título de boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no cartório de registro de imóveis. Olha quanta coisa a gente tem aqui nesse artigo que eu quero falar tudo com vocês. Aquele que por 15 anos, sem interrupção, nem oposição, possui um imóvel como seu. Então, esses são um dos requisitos. Você não pode, se você está no imóvel, mas está tendo uma briga judicial, acabou. Você não vai usucapiar, né? Suspende o seu prazo ali. Se você está 1 ano somente naquele imóvel e aí os herdeiros daquele imóvel entram com o inventário, acabou o seu prazo. Ou então está numa briga judicial por uma reintegração de posse, então acabou. E isso causa muita confusão, porque na prática as pessoas ficam só com o que o cliente conta e se esquecem dos requisitos básicos
para que você consiga uso capião. A outra coisa que esse artigo aqui nos diz é o seguinte: podendo requerer ao juiz que assim o declare. Eu falo isso sempre para os meus alunos. A uso capião é uma ação declaratória, não é uma ação constitutiva. O que isso quer dizer? Eu primeiro preencho os requisitos, eu primeiro adquiro o direito para depois pedir a declaração, ou seja, o juiz apenas vai declarar que você cumpriu os deveres, então os requisitos, né? Então, na verdade, não é assim, eu não vou constituir o meu direito a partir da sentença, eu já tenho que estar com ele cumprido. É claro que durante o prazo da ação, durante a ação, você pode ir completando o seu prazo, tá? Então essa é uma questão, durante o prazo da ação da uso capião, você pode completar o seu prazo. A outra questão é que a posse, ela é transmitida. Então, se os seus pais tinham a posse de determinado imóvel, com o falecimento deles, ela é automaticamente transmitida. Então você conta também a posse dos seus pais. Ou se alguém fez uma cessão de posse para você, né? Uma cessão de direitos aquisitivos daquele imóvel, ela não tem um contrato, ela não é o proprietário registral, mas ela tem a posse daquele imóvel há 10, 15, 20 anos e vendeu esse imóvel para você. Você também consegue contar o tempo de posse dessa pessoa. É claro que tudo documentado, não adianta só esse contrato de compra e venda, de cessão, né? Porque como é um contrato normalmente particular, as pessoas dão os nomes mais variados. Não basta só isso. É preciso comprovar que o outro tinha a posse durante esse tempo. Tá? Então, estamos falando da uso capião extraordinária. Nós temos também a uso capião ordinária. E aí ela fala: aqueles que possuírem comprovar por justo título, ou seja, precisa ter um contrato de compra e venda, uma escritura, alguma coisa nesse sentido, né? Uma cessão de direitos hereditários. Aí precisa ter um justo título. E o possuir como seu durante 10 anos, novamente, sem oposição, ininterruptamente, podendo diminuir para 5 anos, caso você faça benfeitoria, construa alguma coisa e use aquele imóvel como seu, como moradia. Aqui também mais uma atenção, porque as pessoas confundem posse com morar, tá? Eu posso ter a posse de um imóvel e não necessariamente morar nele, tá? O código, a nossa legislação não pede que seja sua residência, pede que você tenha posse. E o que eu quero dizer com isso? Às vezes você tem a posse, né? Você usa como seu, mas você colocou para alugar. Você consegue confirmar a sua posse com um contrato de aluguel, ou seja, você está agindo como se fosse dono, uma pessoa paga para você aquele aluguel para estar na sua casa. Então isso é uma comprovação, tá? Então quando o código fala assim, quando você age como dono e quando você constrói a sua moradia, são coisas distintas. Você pode possuir e, além de tudo, ser a sua moradia. Então, mais uma vez, vamos aqui para o código. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra ou zona rural não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva para o seu trabalho ou para a sua família, adquirir-lhe-á propriedade. Essa aqui nós estamos falando da especial, é aquela de 5 anos, tanto para imóvel rural quanto para imóvel urbano. Vou ler agora do imóvel urbano. 1240 do Código Civil. Aquele que possuir como sua área urbana até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente, sem oposição, utilizando para sua moradia. Percebam aqui a diferença. É a primeira vez que o código fala utilizando para sua moradia. Quando a gente leu lá o 1238, ele não fala que precisa usar como sua moradia, mas aqui no 240, que é essa uso capião especial, ele pede. Então, só atenção nessa situação aqui para vocês não errarem. E nós temos também o nosso artigo 1240-A, que ele fala que é aquela uso capião especial familiar. Aquele que, por 2 anos, ininterruptamente, sem oposição, tiver a posse direta, ou seja, nesse caso tem que estar lá mesmo, com exclusividade sobre imóvel urbano até 250 metros, cuja propriedade divida com o ex-cônjuge
ou com o ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando para sua moradia ou da sua família, adquirir-lhe-á propriedade integral, domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Aqui, para ser somente 2 anos, a gente tem vários requisitos, tá? Abandono do lar, então abandono é abandono mesmo, a pessoa que ficou responsável por tudo. A pessoa tem que utilizar para sua moradia, o imóvel só pode ter até 250 metros quadrados, tem que ter a posse direta, sem oposição e com exclusividade, tá? E não pode ter outro imóvel. Então aqui são vários requisitos. Não adianta assim, me separei, estou no imóvel, é meu? Não, não é assim. O outro cônjuge, né, tem que ter abandonado e literalmente não se opor a nada, nunca pedir um imóvel, nunca entrar com uma ação de divórcio pedindo a partilha. Então, muita atenção nessa situação. E gente, sempre tenham em mente, quando vocês estiverem fazendo qualquer ação, procedimento imobiliário, pedir a ônus reais é requisito básico, tá? Identificar se o imóvel tem ou não matrícula, né? Para que vocês consigam fazer a análise, se tem gravame, se não tem, quem é o proprietário registral. Então fiquem bem atentos para essa situação. Espero ter esclarecido um pouquinho essa dúvida aí de uso capião. É claro que é um instituto muito grande, fala de muitas coisas, tem várias peculiaridades, mas hoje eu tentei dirimir pelo menos um pouquinho aí da dúvida de vocês e até a nossa próxima aula.